Senhores presidentes da diretoria executiva e do Conselho Fiscal, senhoras e senhores conselheiros, colaboradores e associados que nos assistem, bom dia. Neste dia 12 de janeiro de 2022, às 9h30, no anfiteatro do Conselho Deliberativo, localizado no terceiro andar da sede social da FIPESP, na rua Dr. Bittencourt Rodrigues, 155, Centro, capital São Paulo, e nos termos do artigo 54, parágrafo 1º do Estatuto Social e artigo 15, inciso 1, combinado com o artigo 16, inciso 2, ambos do regimento interno do Conselho Deliberativo, declaro, na qualidade de presidente em exercício, aberta a sessão solene de posse dos eleitos para a diretoria executiva, o Conselho Fiscal e o Conselho Deliberativo, e também para a declaração de vitaliciedade dos senhores conselheiros, com fundamento no artigo 47, parágrafo 2º e artigo 55, a linha E, ambos do Estatuto Social da Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo, e artigo 2º, inciso 10 e artigo 15, incisos 24, 27 e 33 do regimento interno do Conselho Deliberativo. Destaco inicialmente, como é de conhecimento geral, que a crise sanitária se agravou novamente de forma inesperada, com elevado número de contaminados pela Covid-19 e suas variantes, simultaneamente com a pandemia da H3N2, influenza, e o surgimento da flurona, co-infecção por Covid e influenza. Razão pela qual, para evitar aglomeração e por motivos de biossegurança, a mesa diretora do Conselho Deliberativo decidiu, com prévia consulta à diretoria executiva e ao Conselho Fiscal, em realizar a sessão solene de posse pela primeira vez na forma híbrida, para a segurança de todos os participantes e colaboradores desta associação, restringindo-se a presença neste anfiteatro aos integrantes da mesa diretora do Conselho Deliberativo e aos senhores e senhoras que tomarão posse, e na forma virtual por videoconferência, com utilização de plataforma digital e disponibilidade de link de acesso, aos senhores e senhoras conselheiros e convidados, e pelas mídias sociais da Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo, aos associados e demais interessados, com fundamento no parágrafo 5º do artigo 23 do regimento interno do Conselho Deliberativo. Devo também informar que essa sessão solene de posse está sendo realizada em cumprimento ao artigo 101, parágrafos 1º e 2º do regimento interno, os quais determinam que os eleitos da diretoria executiva, o Conselho Fiscal e o Conselho Deliberativo deverão prestar compromisso e tomar posse no dia 12 de janeiro do ano seguinte à eleição. Nesse momento, convido o atual presidente da diretoria executiva, Álvaro Gradim, para sua exposição. Ele não está presente aqui no plenário, acredito que também na videoconferência não esteja presente. Tá. Pela oportunidade, permitam-me rapidamente registrar o reconhecimento e agradecimento pelo trabalho realizado em benefício dos associados pela diretoria executiva que encerrou seu mandato nesta data, composta pelos conselheiros Álvaro Gradim, Antônio Sérgio Scavacini, Luiz Manuel Geraldes, Elza Barbosa da Silva e Yasu Sugimoto. Agradeço também a colaboração da coordenadora de eventos, senhora Neda Maria Bravo Gradim, que nos atendeu prontamente e providenciou a suspensão imediata dos preparativos para a cerimônia de posse, se daria nessa data, a qual já estava programada e sendo executada com antecedência. Para conhecimento de todos, anuncio o nome dos eleitos para a diretoria executiva que tomarão posse para o triênio de 12 de janeiro de 2022 a 11 de janeiro de 2025. São eles: Arthur Marques da Silva Filho, como presidente, Antônio Luiz Pires Neto, como vice-presidente, Rosim Maria de Oliveira, segunda vice-presidente, Elizabeth Machado Balesteiros, diretora econômico-financeira, Aderbal Silva Pompeu, primeiro tesoureiro, e Roseli Duarte Correia, segunda tesoureira. Na sequência, eu vou ler o termo de posse que os senhores e senhoras assinarão em seguida. Aos 12 dias do mês de janeiro de 2022, às 9h30, no anfiteatro do Conselho Deliberativo, na sede social da FIPESP, na rua Bittencourt Rodrigues, 155, Centro, São Paulo, capital, compareceram perante o Conselho Deliberativo da Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo, reunidos em sessão solene de posse, os 6 membros eleitos para a diretoria executiva desta entidade,
na conformidade das disposições estatutárias, para um mandato de 12 de janeiro de 2022 a 11 de janeiro de 2025, a fim de prestarem compromisso e tomarem posse, conforme prevê o parágrafo 1º do artigo 101 do Estatuto Social da Associação. Estiveram presentes os diretores eleitos, os quais, perante a mesa do Conselho Deliberativo, composta pelos senhores conselheiros no exercício dos cargos, Gilmar Beluso Bolognani, presidente, Edson Toshio Cubo, vice-presidente, Esther Miriam Belo Rodrigues, primeira secretária, assumiram o compromisso de bem e fielmente exercerem os cargos para os quais foram eleitos, cumprindo e fazendo cumprir as constituições e as leis do país, o Estatuto Social da entidade e as disposições regulamentares e deliberações de seus órgãos estatutários. Para constar, foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos membros da mesa diretora do Conselho Deliberativo e pelos empossados. Eu convido o presidente Arthur Marques da Silva a fazer a assinatura do termo de posse na lateral da mesa, por favor. O doutor Antônio Pires. Antônio Luiz Pires Neto, desculpa. Após a assinatura, eles já estão retirando o certificado, entregue para lá a secretária Mara, secretária do Conselho. Sequência, a segunda vice-presidente, Rosi Maria de Oliveira, por favor. Diretora Econômico-Financeira, Elizabeth Machado Balesteiros, por favor, assinar o livro. Termo de posse. Primeiro tesoureiro, Aderbal Silva Pompeu. Da gentileza de assinar o termo de posse. E a segunda tesoureira, Roseli Duarte Correia, por gentileza. Eu convido o presidente eleito Arthur Marques da Silva para a leitura do termo de compromisso, que deverá ser repetido pelos demais eleitos. Por favor, doutor. Prometo exercer com probidade, lealdade e ética o cargo para o qual fui eleito, no qual estou sendo empossado, em caráter efetivo, cumprindo as constituições e as leis do país, o Estatuto Social e os regimentos dos órgãos diretivos da Associação, dos funcionários públicos do Estado de São Paulo. Assim eu prometo. Obrigado. Declaro empossados os diretores eleitos na forma estatutária. Pela oportunidade, desejo muito sucesso à nova diretoria executiva. Que Deus os ilumine e faça uma boa gestão, sempre em benefício dos nossos associados. Parabéns. Agora passo a palavra ao presidente Arthur Marques da Silva Filho para as suas manifestações. Por favor. Na pessoa do presidente em exercício do Conselho Deliberativo da AFPESP, Dr. Gilmar Beluso Bolognani, eu cumprimento todos, inclusive aqueles que por videoconferência nos acompanham. Caros conselheiros
associados, colaboradores, amigos e familiares, senhoras e senhores, professores, médicos, assistentes sociais, policiais, delegados, juízes, promotores de justiça, defensores públicos, servidores da justiça, fiscais de renda, assistentes administrativos, enfermeiras, diretoras de escolas, oficiais administrativos e tantas outras carreiras prestigiosas, cada qual, com a sua relevância, garantem as condições para o bom funcionamento do Estado de São Paulo como verdadeira locomotiva do país. Nós, os servidores públicos do Estado de São Paulo, com o apoio das nossas queridas famílias, mantemo-nos dedicados e comprometidos, independentemente das direções governamentais. Nosso compromisso é com o serviço público, com o ente público, municípios, Estado e União. E com muito orgulho somos o ensino das nossas crianças, a cura dos nossos enfermos, a segurança da nossa população, o cuidado dos mais necessitados e de todo o povo paulista. E é isso que nos move e une, o idealismo e o comprometimento de servir a população, que é comum a todas as categorias, as mais variadas. Mas havia quem devesse dedicar-se a nós, servidores, e às nossas famílias. Era merecido uma atenção à saúde, apoio quando necessário e lazer quando possível. Com este intuito, nossa associação surge há 90 anos, sempre renovando a defesa dos interesses dos servidores públicos, promovendo ações de atendimento aos associados. Com o propósito de trabalhar para essa missão, incentivado por colegas e amigos do Conselho Deliberativo, candidatei-me à presidência da diretoria executiva. E a generosidade majoritária do nosso Conselho atribuiu-me essa responsabilidade, que cumprirei com a colaboração experiente e leal de minha equipe ora empossada: Pires Neto, Rosi, Elizabeth, Aderbal e Roseli, e todos aqueles que nos seguem e nos seguiram nessa jornada. A AFPESP aproxima-se da idade centenária. Não posso deixar de render um preito de homenagem a todos que nesta linha histórica tão longa deixaram aqui a marca de sua passagem, foram devotados e construíram um patrimônio inestimável. Para a direção que deixa a associação, meus agradecimentos. Pretendemos agora olhar para a frente e pela frente, respeitando todos os mandatários anteriores. É hora também de renovar, em conjunto e com propósitos nítidos e objetivos, a equipe eleita e empossada nesta sessão solene pretende conferir à gestão superior da associação novos ares. Nossa condução terá como princípio a ampliação da rede de proteção aos associados, a participação de seus representantes, transparência na gestão, maior interlocução com as administrações estadual e municipais. Lutaremos em qualquer espaço pela defesa dos direitos dos associados. A AFPESP será sempre uma ponte de união entre os servidores e os serviços públicos, de qualidade e com eficiência. Desejo, neste momento, saudar a todos os conselheiros eleitos e reeleitos, os que se vitaliciaram e os membros do novo Conselho Fiscal. O muito obrigado, apesar de muito, não esgota a gratidão. Agradeço a todos, integrantes dos órgãos da associação, colaboradores e associados de nossa entidade. Sou grato à minha família, meus companheiros de conselho, meus amigos de sempre, por ajudarem a receber esta investidura honrosa de afazeres, obrigações e responsabilidades. Assumo novamente o compromisso de dedicar-me diuturnamente neste próximo triênio para que a associação
conquiste os seus espaços, as melhores condições de oferecer apoio e conforto a todos os associados. Muito obrigado. A todos que estão assistindo, nós faremos uma pausa nesse momento, na nossa sessão solene, para dar continuidade da posse dos conselheiros do Conselho Fiscal. Obrigado. Dando continuidade, anuncio para conhecimento de todos o nome dos eleitos para o Conselho Fiscal que tomarão posse para o triênio de 12 de janeiro de 2022 a 11 de janeiro de 2025. São eles: Dalmar Caçapula, Antônio de Jesus da Silva, Glória Della Mônica Trevisan, Luiz Sérgio Schiacaro, William Marinho de Faria. Na sequência, faço a leitura do termo de posse. Aos 12 dias do mês de janeiro de 2022, às 9h30, no anfiteatro do Conselho Deliberativo, na sede social da FIPESP, à Rua Bittencourt Rodrigues, 155, Centro, São Paulo, capital, compareceram perante o Conselho Deliberativo da Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo, reunidos em sessão solene de posse, os 5 membros eleitos para o Conselho Fiscal desta entidade, na conformidade das disposições estatutárias, para o mandato de 12 de janeiro de 2022 a 11 de janeiro de 2025, a fim de prestarem compromisso e tomarem posse, conforme prevê o parágrafo 1º do artigo 101 do Estatuto Social da Associação. Estiveram presentes os conselheiros fiscais eleitos, os quais, perante a mesa diretora do Conselho Deliberativo, composta pelos senhores conselheiros no exercício dos cargos: Gilmar Beluz Bolognani, presidente; Edson Toshio Cubo, vice-presidente; Esther Miriam Belo Rodrigues, primeira secretária, assumiram o compromisso de bem e fielmente exercerem os cargos para os quais foram eleitos, cumprindo e fazendo cumprir as constituições e as leis do país, o Estatuto Social da entidade e as disposições regulamentares e deliberações de seus órgãos estatutários. Para constar, foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos membros da mesa diretora do Conselho Deliberativo e pelos empossados. Então, eu convido, nesse momento, o presidente atual do Conselho Fiscal, senhor Dalmar Caçapula, fazer a assinatura do livro de posse e retirar o certificado com a secretária Mara, por favor. Antônio de Jesus da Silva, para fazer a assinatura do termo de posse e retirar o certificado, por favor. Convido a conselheira Glória Della Mônica Trevisan, abaixa o som, por favor, a fazer a assinatura do termo de posse e retirar o certificado. Conselheiro Luiz Sérgio Schiacaro, assinar o termo de posse, por favor. Retirar o certificado. Convido o senhor William Marinho de Faria a assinar o termo de posse e retirar o certificado. Nesse momento eu passo a palavra à conselheira fiscal Glória Della Mônica Trevisan para ler o termo de compromisso que os demais eleitos deverão repetir. Termo de compromisso. Prometo exercer com probidade, lealdade e ética, o cargo para o qual fui eleita,
no qual estou sendo empossada, em caráter efetivo, cumprindo as constituições e as leis do país, o Estatuto Social e os regimentos dos órgãos diretivos da Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo. Assim eu prometo. Obrigado. Nessa oportunidade, declaro empossados senhores e senhora conselheiros fiscais eleitos na forma estatutária. Aproveito para desejar um bom trabalho em benefício dos nossos associados e muito sucesso nas suas importantes atribuições. Convido o atual presidente do Conselho Fiscal, senhor Dalmar Caçapula, para fazer o seu pronunciamento. Por favor, conselheiro. Na tribuna. Obrigado, presidente em exercício, Gilmar Beluso Bolognani. Bom dia aos presentes e bom dia aos que estão acompanhando virtualmente esta sessão de posse. Inicialmente, quero cumprimentar e parabenizar todos os conselheiros eleitos do Conselho Fiscal e expresso minha gratidão aos votos recebidos do Conselho Deliberativo. Parabenizo, na pessoa do desembargador, Dr. Arthur Marques da Silva, os integrantes da diretoria executiva que acabaram de tomar posse, desejando uma profícua gestão à frente da FIPESP no triênio 2022-2024. Parabenizo os conselheiros que, nesta oportunidade, passarão a condição de vitalícios. Parabenizo os 26 conselheiros eleitos pelos associados para o Conselho Deliberativo, que certamente irão valorizar aquele conselho. O Conselho Fiscal tem atribuições estabelecidas no Estatuto Social da FIPESP, trabalhando em sintonia com a diretoria executiva e Conselho Deliberativo, sendo órgãos independentes e harmônicos entre si. O Conselho Fiscal continuará atuando neste triênio 2022-2024 com competência e dedicação, participando do engrandecimento da FIPESP, sempre em consonância com o Estatuto Social e o seu regimento interno. Muito obrigado. Comunico a todos que estão nos acompanhando que faremos uma pausa na sessão para a continuidade da sessão dos conselheiros vitalícios. Obrigado. Dando continuidade, anuncio para conhecimento de todos os conselheiros que serão declarados vitalícios. São eles: Antônio Carlos de Castro Machado, Antônio Luiz Pires Neto, Benedito Vicente da Cunha, Cássio Juvenal Faria, Luiz Reinaldo Teles, Romeu Benatti Júnior. Solicito a conselheira Esther Miriam Belo Rodrigues, que está no exercício do cargo de primeira secretária, nos termos do artigo 18, inciso 4 do Regimento Interno, que leia o termo de passagem à categoria de conselheiro vitalício. Por favor, conselheira. Aos 12 dias do mês de janeiro de 2022, às 9h30, no anfiteatro do Conselho Deliberativo, na sede social da AFEPESP, a Rua Dr. Bittencourt Rodrigues, 155, Centro, São Paulo, compareceram perante o Conselho Deliberativo da Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo
reunidos em sessão solene de posse, nos termos do artigo 47, a linha B, parágrafo 2º do Estatuto Social, foram declarados nominalmente pelo presidente do Conselho Deliberativo que os senhores conselheiros Antônio Carlos de Castro Machado, Antônio Luiz Pires Neto, Benedito Vicente da Cunha, Cássio Juvenal Faria, Luiz Reinaldo Teles e Romeu Benatti Júnior, os quais, tendo cumprido 18 anos ininterruptos de mandato eletivos, passaram a condição de conselheiros vitalícios, ficando-lhe assegurado todos os direitos inerentes aos demais conselheiros, bem como ficando sujeito às mesmas normas e deveres, inclusive o disposto no artigo 48 e 49 do Estatuto Social. Estiveram presentes os conselheiros declarados conselheiros vitalícios e, perante a mesa diretora do Conselho Deliberativo, composta pelos senhores conselheiros em exercício, nos cargos Gilmar Beluso Bolognani, presidente, Edson Toshio Cubo, vice-presidente, e Esther Miriam Belo Rodrigues, primeira secretária, renovaram o compromisso de bem e fielmente exercerem os cargos para os quais foram declarados conselheiros vitalícios, cumprindo e fazendo cumprir as constituições e as leis do país, o Estatuto Social da entidade e os regimentos dos órgãos diretivos da Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo. Para constar, foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos membros da diretoria executiva do Conselho Fiscal e pelos declarados conselheiros vitalícios. Obrigado. Obrigado, conselheira, primeira secretária. Solicito ao conselheiro Antônio Carlos de Castro Machado para assinatura do livro, a retirada do seu certificado com a secretária Mara. Conselheiro Antônio Luiz Pires Neto, para assinatura do livro, por favor. Conselheiro Cássio Juvenal Faria, gentileza, assinar o livro. Conselheiro Luiz Reinaldo Teles, por gentileza, assinatura do livro. Conselheiro Romeu Benatti Júnior, gentileza, assinatura do livro. Nesse momento, convido o conselheiro vitalício Antônio Carlos de Castro Machado
a ler o termo de renovação de compromisso que os demais declarados conselheiros vitalícios deverão repetir. Por favor, conselheiro. Termo de renovação de compromisso. Renovo o compromisso de exercer com probidade, lealdade e ética o cargo de conselheiro vitalício, cumprindo as constituições e as leis do país, o estatuto social e os regimentos dos órgãos diretivos da Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo. Muito obrigado. Declaro vitalícios os conselheiros Antônio Carlos de Castro Machado, Antônio Luiz Pires Neto, Benedito Vicente da Cunha, que está ausente, posteriormente fará a assinatura do livro, Cássio Juvenal Faria, Luiz Reinaldo Teres e Romeu Benatti Júnior, nos termos do artigo 47, parágrafo 2º do Estatuto Social da FIPESP. Pela oportunidade, parabenizo meus colegas do Conselho Deliberativo por alcançar a vitaliciedade com a mesma disposição e entusiasmo de quando ingressaram. Mantenham-se sempre assim, contribuindo para o bem da nossa associação. Parabéns a todos. Agora convido o conselheiro Cássio Juvenal Faria a fazer o pronunciamento em nome dos demais conselheiros. Por favor, conselheiro. Ilustre conselheiro Gilmar Beluso Bolognani, que preside esta reunião do Conselho Deliberativo, em sua pessoa e em seu nome, eu peço licença para saudar todos os presentes e aqueles que nos acompanham pelas mídias. Estou honrado com a designação que recebi da mesa diretora para fazer uso da palavra em nome dos 6 conselheiros que hoje assumem a condição de vitalícios. Eu quero, em primeiro lugar, cumprimentar os membros da diretoria executiva, hoje empossados, desejando-lhes uma eficiente e profícua gestão à frente da nossa entidade. Da mesma forma, cumprimento os membros eleitos do Conselho Fiscal, já empossados, e do Conselho Deliberativo, que o serão a seguir. Permitam-me que as minhas palavras, neste breve pronunciamento, sejam dirigidas especialmente às conselheiras e aos conselheiros que hoje vão ser empossados pela primeira vez, legitimados que foram, como os demais que se reelegeram, pelos votos que receberam de nossos associados. Foi a primeira vez, pelo que tenho conhecimento, que houve uma renovação tão significativa do colegiado, alcançando aproximadamente 1/3 do quadro de conselheiros eleitos. Como conselheiro vitalício, e falando em nome dos demais, quero dirigir-lhes uma palavra de acolhimento e de companheirismo. Somos todos unidos pelo mesmo ideal, que é o engrandecimento de nossa entidade. Mas tenho certeza que as novas conselheiras e os novos conselheiros trarão ao Conselho Deliberativo novas ideias e um renovado entusiasmo, este cada vez mais necessário nos tempos difíceis que estamos vivenciando. Com essa palavra de acolhimento, quero, ao mesmo tempo, chamar a atenção para as responsabilidades do cargo que ora vamos assumir. O Conselho Deliberativo tem relevantes atribuições associativas, entre elas, apenas para exemplificar, a de eleger os membros da diretoria executiva e do Conselho Fiscal, como aconteceu no último mês de novembro. Mas, acima de tudo, o Conselho Deliberativo deve repercutir sempre os anseios dos nossos associados que nos elegeram, que esperam de nós um trabalho incessante em busca da concretização de suas aspirações e do engrandecimento contínuo de nossa entidade, a maior entidade de classe da América Latina. Há, externamente, nuvens escuras que toldam, que turbam os nossos horizontes com uma pretendida reforma administrativa, entre outras medidas, uma reforma que desqualifica o serviço público e o próprio perfil do servidor em suas garantias básicas, que são, em última análise,
garantias da própria cidadania. Temos que estar atentos e vigilantes, essa também é a nossa missão. Há muito trabalho pela frente. Bem por isso, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos, novas conselheiras e novos conselheiros. Contamos com o seu trabalho diligente. Minha palavra final, neste breve pronunciamento, e aqui tenho certeza, expresso também o que vai à mente dos demais conselheiros que hoje se vitaliciam. Minha palavra final é de agradecimento a Deus pela vida e pela saúde que nos concedeu, permitindo-nos que chegássemos a esta data cumprindo 18 anos de mandatos ininterruptos. Somos agradecidos por isso e que Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Parabéns a todos. Comunico aos que estão nos acompanhando que faremos uma breve pausa na nossa sessão solene para a entrada dos conselheiros que tomarão posse. Obrigado. Dando continuidade, anuncio para conhecimento de todos o nome dos eleitos para o Conselho Deliberativo que tomarão posse para o sexênio de 12 de janeiro de 2022 a 11 de janeiro de 2028. São eles em ordem de classificação. Eu vou pedir a gentileza, se os conselheiros estiverem de acordo, conselheiros e conselheiras, levantar a mão só para a gente poder conhecer os novos colegas. Helena Nisquier. Obrigado. Leda Regina Machado de Lima. Vera Lúcia Pinheiro Morgado. Isabel Cristina de Oliveira Rosso. Esther Miriam Belo Rodrigues. Ana Maria Vilela A. Martinez. Meire Evelyn Tamen. Maria Auxiliadora Murad. Matheus Falcone Fialho. Pedro Isamo Tsuruda. Isabel Aparecida Duarte. Aparecida Fátima B. Nevuto. E entrando na sala, o conselheiro Rui Galvão Costa, por coincidência. Seja bem-vindo, conselheiro. Se a intenção era entrar discretamente, não teve como. Álvaro Rodrigues Bueno Fernandes. Fernanda do Amaral Zaituni. Carmen Silva Pedrone Benatti. Luciana Correia. Rita de Cássia Silva. Está ausente. Maria Regina Freire Martins. Rosângela Santana Shigemoto. Ana Paula Carlos Simões Guerra. Carlos Alberto Sato. Marcelo Ideu Nakahara. Silvana Tonini. Cláudia Cristina da Costa Carlos, ausente. Conceição Maria de Oliveira Padilha. Obrigado a todos. Solicito ao conselheiro Edson Toshio Cubo, que está no exercício do cargo de vice-presidente, nos termos do artigo 17, inciso 13 do Regimento Interno, que leia o termo de posse, que será assinado na sequência pelas senhoras e senhores. Por favor, conselheiro. Aos 12 dias do mês de janeiro de 2022, às 9h30, no anfiteatro do Conselho Deliberativo, na sede social da FEPESP, a Rua Doutor Bettencourt Rodrigues, 155, Centro, São Paulo, capital, compareceram perante o Conselho Deliberativo da Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo, reunido em sessão solene de posse, os 26 membros deste Conselho, eleitos na conformidade das disposições estatutárias, para o mandato de 12 de janeiro de 2022 a 11 de janeiro de 2028, a fim de prestarem compromisso e tomarem posse, conforme prevê o parágrafo 2º do artigo 101 do Estatuto Social da Associação. Estiveram presentes os conselheiros eleitos, os quais, perante a mesa diretora do Conselho Deliberativo,
composta pelos senhores conselheiros no exercício dos cargos: Gilmar Beluso Bolognani, presidente; Edson Tuxucubo, vice-presidente; e Esther Miriam Belo Rodrigues, primeira secretária. Assumiram o compromisso de bem e fielmente exercerem os cargos para os quais foram eleitos, cumprindo e fazendo cumprir as constituições e as leis do país, o Estatuto Social da entidade e os regimentos dos órgãos diretivos da Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo. Para constar, foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos membros da mesa diretora do Conselho Deliberativo e pelos empossados. Obrigado, conselheiro. Na sequência, convido, na ordem de classificação, que foi a mesma que eu fiz a leitura agora, a conselheira Helena Nisquier a assinar o livro de posse e retirar o certificado com a nossa secretária Mara. Conselheira Leda Regina Machado de Lima, por favor. Conselheira Vera Lúcia Pinheiro Morgado. Conselheira Isabel Cristina de Oliveira Rosso. Conselheira Esther Miriam Belo Rodrigues. Conselheira Ana Maria Vilela A. Martinez. Conselheira Meire Evelyn também. Conselheira Maria Auxiliadora Murat. Aproveito para desejar os parabéns pelo seu aniversário, conselheiro. Belo presente de aniversário, né? Conselheiro Matheus Falcone Fialho. Conselheiro Pedro Isamu Tsuruda.
Conselheira Isabel Aparecida Duarte. Conselheira Fátima de Benevuto. Conselheiro, peço desculpas, acho que eu pronunciei errado o seu nome, né? Isso, desculpa. Conselheiro Rui Galvão Costa. Conselheiro Álvaro Rodrigues Bueno Fernandes. Conselheira Fernanda do Amaral Zaituni. Conselheira Carmen Silvia Pedroni Benatti. Conselheira Luciana Correa. Conselheira Maria Regina Freire Martins. Conselheira Rosângela Santana Shigemoto. Conselheira Ana Paula Carlos Simões Guerra. Conselheiro Carlos Alberto Sato.
Tadeu Nakahara. Conselheira Silvana Tonini. Conselheira Conceição Maria de Oliveira Padilha. Na sequência, convido a conselheira eleita em primeiro lugar, Helena Nisquier, para ler o termo de compromisso que os demais eleitos deverão repetir. Por favor, de pé. Prometo exercer com probidade, lealdade e ética o cargo para o qual fui eleito, no qual estou sendo empossado em caráter efetivo, cumprindo as constituições e as leis do país, o Estatuto Social e os regimentos dos órgãos diretivos da Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo. Assim prometemos. Obrigado. Terminou. Declaro empossados conselheiros eleitos na forma estatutária. Nessa oportunidade, passo a palavra à primeira secretária, Esther Miriam Belo Rodrigues, para realizar o pronunciamento em nome dos conselheiros eleitos. Por favor, conselheira. Bom dia a todos. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, Edson Cubo. Bom dia, conselheiros. Coube a mim a responsabilidade de homenagear vocês, os conselheiros empossados no dia de hoje, para o sexênio 2022 a 2028, no total de 15 conselheiros, sendo 12 mulheres e 3 homens. Inicio dando meus parabéns e registrar as boas-vindas a todos vocês que receberam, através dos votos dos nossos associados, a incumbência de representá-la junto à nossa associação, a FEPESP, que venham somar aos demais conselheiros que fazem parte deste conselho. Parabéns também a todos os conselheiros reeleitos. E aos que não se reelegeram, fica aqui um até breve e um muito obrigado pelo que vocês fizeram em prol da nossa associação quando aqui estiveram. Aproveito para registrar minha gratidão eterna ao presidente do Conselho Deliberativo, Dr. Paulo Borges, que soube sábia e brilhantemente presidir os nossos trabalhos. Foram 2 anos de muito respeito e aprendizado para com os integrantes da mesa diretora do Conselho Deliberativo, da qual honrosamente fiz parte como segunda secretária. Registro aqui os meus parabéns e os meus votos de muito sucesso para a nova diretoria que foi empossada hoje na pessoa do Dr. Arthur Marques da Silva Filho. Desejo muito sucesso e que Deus ilumine o caminho deles nesses próximos 3 anos. Muito obrigada.
Nessa oportunidade, passo a palavra ao vice-presidente Edson Cubo para suas considerações finais. Agradeço a todos a brilhante sessão do presidente em exercício, Gilmar Beluso Bolognani, e desejo também uma próspera gestão a todos os empossados, à diretoria executiva, ao Conselho Fiscal e aos conselheiros que foram reeleitos e aos novos e as novas que estão chegando. Então, nosso foco, com certeza, será o associado, o associativismo que tem que imperar, independente de qualquer óbice que haja, devemos trabalhar em conjunto em prol do associado. É isso que nós desejamos a todos. Muito obrigado a todos. Agradeço aos meus colegas Edson Toshio Cubo, vice-presidente, Esther Miriam Belo Rodrigues, primeira secretária, os colaboradores Mara, Thaís e Samuel, da Secretaria do Conselho Deliberativo, e tantos outros de diversos setores da associação que nos ajudaram a adequar esta sessão solene de posse para a forma híbrida em apenas 2 dias. Meu agradecimento especial é para o ex-presidente do Conselho Deliberativo, Dr. Paulo César Correia Borges, que nos orientou e executou várias tarefas. Muito obrigado a todos, que Deus os abençoe. Cumpridas todas as formalidades estatutárias e regimentais, declaro encerrado esta sessão solene de posse da diretoria executiva, do Conselho Fiscal e do Conselho Deliberativo, e para a declaração de vitaliciedade de conselheiros. Obrigado a todos e um bom dia.